Uma coisa que muitas pessoas complicam demais são as métricas de avaliação de um modelo de machine learning. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, e melhor que isso, eu vou fazer você aprender de forma muito simples, e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Você vai aprender as métricas de um modelo de machine learning de regressão. Vai aprender as principais métricas que são utilizadas e como elas são calculadas. E pode ficar despreocupado, porque a gente não vai falar de fórmula, aquelas fórmulas loucas que as pessoas mostram, nem de cálculos complicados dessas métricas. A gente sim vai usar algumas funções que já trazem a métrica pronta, mas eu vou fazer você entender o cálculo dessa métrica de forma muito simples, só com continhas de matemática básica, multiplicação, subtração. Você vai ver como é simples, como é muito fácil. E uma vez entendendo esse conceito, pronto, você não vai esquecer mais e você assim vai ficar top na avaliação de métricas de modelos de machine learning de regressão. Então bora lá ver tudo isso na prática. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então vamos lá, direto ao ponto, que eu quero fazer você aprender como que são calculadas as métricas que são mais utilizadas para avaliação de performance de um modelo de regressão. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar aqui o Pandas, o NumPy, aí do Scikit-Learn a gente vai importar o Linear Model, que é um simples modelo de regressão linear, só para a gente criar aqui um modelo e poder calcular as métricas. O objetivo aqui não é criar um modelo passo a passo. A gente vai criar da forma mais simples, sem analisar dados, sem tratar dados, só para focar em métricas. O objetivo aqui é avaliar métricas. Se você quiser aprender tudo sobre machine learning, passo a passo, vai ter o link de uma playlist show de bola aqui na descrição. Depois você dá uma olhada, que lá tem muitos modelos preditivos completos, tudo bem passo a passo, desde a fase da coleta de dados até deploy em produção, passando por análise, tratamento, pré-processamento dos dados, normalização, padronização e muito mais. Então olha só, vamos importar aqui esses nossos pacotes do Scikit-Learn. A Metrics a gente vai colocar aqui, ó, vamos importar o Mean Squared Error, Mean Absolute Error e Mean Absolute Percentage Error. São as métricas mais utilizadas para a gente poder medir a avaliação de um modelo de regressão. Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente avalia um modelo de classificação, a gente mede a acurácia dele, o quanto de acerto que ele tem. Quando a gente vai medir ali a performance de um modelo de regressão, o que a gente quer é medir o erro. Então assim, quanto menor for o erro, melhor. Claro, quando a gente vai apresentar esse trabalho, passar isso para alguém, para uma área de negócio ou para uma pessoa que não é técnico, que não é da área de ciência, da análise de dados, a gente fala que teve uma acurácia, ok? Então, por exemplo, se a minha taxa de erro foi 20%, eu falo que teve uma acurácia de 80%. Agora sim, o correto, falando aqui em avaliar métricas e performance de um modelo de machine learning de regressão, é sempre você olhar para o erro. Então, o ideal é reduzir o erro. Quanto menor o erro, é melhor o modelo. Então, vamos lá, vamos importar aqui. Já importamos os nossos pacotes. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, criar um data frame que vai receber o que? O pd.read.csv. Esse nosso dataset aqui, ó, é um arquivo CSV. É um dataset com um conjunto de casas, de valores de vendas e tudo mais. E justamente a gente vai querer prever o preço de venda de uma casa. Aqui é só para o exemplo, para a gente medir métricas, beleza? Eu vou deixar depois esse material e o conjunto de dados para você fazer download. O link vai estar na descrição. Olha lá, carregamos e visualizamos ali as nossas colunas. Então aqui a gente vai criar as variáveis preditoras de treino e a variável alvo de treino. Não vamos nem separar dados em treino e teste, que para esse vídeo não vem ao caso. Olha só, como que eu preparo minhas variáveis preditoras? Eu vou pegar aqui, ó, vai se chamar xtreino, que vai ser igual o df, que é o meu data frame, aí eu vou dropar a coluna price, date e id. E eu vou considerar pelo eixo 1, que é coluna, ok? Eixo 0 é linha, eixo 1 é coluna. Por que eu vou dropar essas três variáveis aqui? Porque o price é a minha variável preço, é o que eu vou querer prever, que eu vou fazer a previsão. O date a gente não vai usar. E o ID seria um identificador do imóvel. A gente também não vai utilizar isso. Então,
eu retiro, eu dropo essas 3 colunas, armazenando aqui, ó, nesse xtreino. Consequentemente, eu vou ter todas as outras variáveis, exceto essas 3. E o meu y-treino é o quê? É o meu dfPrice. Aí eu vou fazer o dfPrice.copy, fazer uma cópia desse data frame, só que somente dessa variável price. E aí eu vou ter minhas variáveis preditoras e minha variável target. Olha lá, se eu executar, já fez. Agora, se eu visualizar o meu x de treino, que são as preditoras, beleza? E aqui o meu y de treino. Então, isso aqui, ó, é o que eu quero prever, os preços das casas. Aí, a gente vai criar um modelo de regressão para demonstrar os cálculos das métricas. O que a gente faz? A gente, de novo, reforçando aqui. Isso aqui, o foco é métrica. Aqui a gente não vai fazer análise, tratamento, normalização, padronização, separação de dados de treino, de teste, nada disso, beleza? Já ficou claro, né? Então assim, vamos lá, eu vou criar aqui o modelo regressão que vai ser o que? O LM, que a gente portou lá em cima do scikit-learn, ponto linear regression. Aqui eu estou criando o meu modelo. E aqui eu já treino, tá? Modelo regressão.fit, passo as preditoras e passo a variável target. A partir daí, quando eu rodar, meu modelo foi criado e foi treinado. Então ele já aprendeu. Aí eu começo a gerar as previsões. Então eu vou pegar aqui ó, as previsões, eu vou colocar o modelo regressão, que é o meu modelo .predict. O que eu quero prever? Eu quero prever de novo o meu x-treino. Por quê? Porque eu vou começar a comparar. Eu tenho o x-treino ali, todas as minhas preditoras, e eu tenho o y-treino de tudo. Então eu vou medir o que ele errou e o que ele acertou ali. Então olha só. Eu gerei as previsões. Se a gente visualizar, somente 10 previsões, aqui é um slice, tá? De 0, 2 ponto a 10. Estou fazendo um slice, não estou entrando no detalhe dos comandos, porque isso tem tudo em outros vídeos que vai estar para você na descrição, o link desses vídeos. Olha só, então eu tenho aqui as previsões geradas. Aí, para a gente não mexer no nosso data frame original, eu vou criar aqui ó, um df1 que vai ser o df.copy por completo. Agora tem um valor todas as variáveis lá, inclusive o preço. E aí eu vejo um head aqui, ó, as primeiras linhas desse arquivo. Então eu tenho minha variável price aqui, beleza? Essa é a variável real que eu tenho no meu conjunto de dados. É a variável que eu quero prever para fazer esses testes aqui, mas eu sei o valor real dela. E aí, nesse mesmo df1, eu vou criar uma coluna aqui chamada previsões, que vai ser o quê? Ela vai receber o quê? As minhas previsões. Então olha só. Se eu der um head de novo, aqui no final, ó, eu tenho que as previsões, que é o quê? É o valor, o preço da casa previsto. E aqui, ok? Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero só dar um head no arquivo, mas eu quero ver só preço e previsão. Eu não estou excluindo as outras colunas, tá? Aqui, ó, eu só estou filtrando, eu não estou atribuindo a nada aqui, eu só estou filtrando essas duas colunas. Olha só. Aqui eu tenho o meu preço, o real, que é o price que a gente já tinha, e o preço previsto aqui, ó, as previsões. Aqui a gente já vê que tem umas diferenças, tá vendo? Agora a gente vai começar a entrar nas métricas e entrar nos cálculos. Você já vai ver aqui, ó, que é a subtração básica. Então, ó, se prepara porque isso você vai aprender de uma vez por todas. Se você ainda não aprendeu, se complicaram muito mostrando umas fórmulas doidas que tem aí. Então, ó, agora você aprende. Então, ó, para a gente não interromper mais, seguir direto, antes da gente começar aqui nessas métricas, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdos novos, tudo bem passo a passo, detalhado, na prática. Disponibilizo todo esse material, esse código-fonte, com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora lá, voltando para cá, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu quero calcular um erro. O erro, certo? O que é o erro? Ó, df1 erro, uma coluna que vai ser igual o price menos a previsão, concorda? O meu erro é o quê? É o que eu tenho ali de real menos o previsto. Então, ó, eu vou executar aqui, beleza. E aí, o que a gente diz nos modelos ali é o seguinte, ó, que quando a previsão ela é menor do que o valor real, a gente vai dizer que a gente tem um valor subestimado. E quando a previsão é maior do que o valor real, a gente costuma dizer que tem um valor superestimado. Ok? E aí a gente precisa achar um número que a gente vai ter esse erro resumido, correto? Se a gente visualizar aqui o nosso conjunto de dados, olha só. Então a gente tem ó, preço real, a previsão e o erro. Se você pegar ó, esse menos esse, ó, 221 menos 208, né? Arredondando, 130. Aqui é a mesma coisa. Então a gente tem erros positivos e erros negativos. O nosso modelo
previu com erro para maior e para menor, certo? Só que a gente precisa achar um valor ali, um número que vai resumir todas essas linhas de erro aqui, ó, de todas as linhas, a gente precisa resumir isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Se a gente simplesmente fizer uma soma aqui, ó, concorda que como a gente tem valor negativo e valor positivo, um vai acabar anulando o outro e a gente não vai ter um erro real? Para isso, a gente precisa converter esse nosso erro em um número de erro absoluto. O que é um número de erro absoluto? Simplesmente o que está negativo, ele vai ficar um valor absoluto, ou seja, positivo. Não vai ter o sinal de menos, vai ser tudo positivo. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma outra coluna erro absoluto que vai ser igual np.abs, que é o que? Uma função do NumPy, e já converte a coluna em erro absoluto, já converte o número em valor absoluto. Então a gente vai colocar aqui, ó, np.abs, o def1 erro, que é a coluna erro que a gente quer converter em erro absoluto. E a gente vai adicionar mais essa coluna no nosso def1, que vai chamar erro underline abs. Em seguida, a gente já vai visualizar agora essas 4 colunas. Então, olha lá, agora se a gente visualizar, simplesmente a gente não tem mais um valor negativo aqui no erro, a gente tem um valor absoluto. Só que a gente precisa achar o quê? Uma média desse valor ali, certo? E aí que surge aquela métrica MAI que todo mundo complica, que é o Mean Absolute Error, ou erro médio absoluto. Nada mais é do que isso. Aí olha lá, eu vou calcular de duas formas. Eu vou colocar aqui um print MAI para você ver, tá? O np.sum, que eu vou somar tudo e vou dividir pela quantidade total. É o quê? A média. Ou então eu vou usar uma função direto do NumPy, que também dá, np.min. Aqui é muito mais simples, tá? Eu só fiz dessa forma para conceitualmente ficar mais claro para você. Mas você já viu que é simples, né? Você soma tudo. Então assim, se eu tenho 10 valores, eu somo ali aquele meu erro absoluto, que nada mais é que o erro ali sem o valor negativo, só o valor positivo. Somei tudo. Se eu tenho 5 linhas, eu vou somar 5 e dividir por 5, você vai achar a média. Assim, por isso que chama erro médio absoluto. Porque o absoluto é porque é o valor absoluto. E o erro médio é porque a gente faz a média desse erro absoluto. Já vimos uma, já matamos uma. É simples assim mesmo, tá? O pessoal complica com aquelas fórmulas doidas, mas é assim. Então assim, já vale a pena você deixar um like, porque eu sei que dessa forma é muito mais fácil de aprender. Eu passo para você da forma que eu aprendi, que eu consegui entender e aprender para me tornar um cientista de dados. Por isso que eu trago esses conhecimentos detalhados para te ajudar também. Beleza? Então, se você está gostando, deixa o seu like, que aí você me ajuda também. Aí, olha lá, aqui a gente colocou aqui, ó, o MAI, né? Geralmente se fala MAI, MEI, enfim, que é o Mean Absolute Error, que é uma das métricas utilizadas para medir o erro do modelo. Só que aí a gente entra numa outra questão. Esse erro vai ser alto ou vai ser baixo? E olha só, se a gente analisar, a gente está analisando um conjunto de dados, nesse nosso exemplo de casas, e a gente tem valores de casa de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, um valor de 125 mil, aqui arredondando para 126 mil, é pequeno, concorda? Dependendo, vai ser o quê? O erro não chega nem a 5% do valor do imóvel, nem 2%. Mas imagina se os nossos imóveis estão na faixa de 300 mil, 400 mil. O erro já é altíssimo, certo? Só que para facilitar isso, a gente precisa achar o quê? Esse erro médio em percentual. E aí, como que a gente faz isso para achar esse erro médio em percentual? A gente vai pegar aqui, ó, vai criar aqui uma coluna, ó, erro percentual. Vamos pegar de novo o price menos as previsões e vamos dividir pelo preço. Aí a gente achou o percentual. Então vamos fazer isso aqui e vamos visualizar essa coluna com um erro percentual. Olha lá, a gente tem um erro percentual. Só que a gente também precisa desse erro percentual absoluto, que é o quê? É sem o sinal negativo. Porque senão quando a gente for somar, um vai anular o outro, igual com o erro absoluto. Esse erro percentual a gente faz da mesma forma. Vamos criar aqui, ó, erro percentual ABS, que vai ser igual np.abs, erro percentual. E em seguida, vamos visualizar. Olha só, pronto, a gente já tem o erro percentual absoluto. É o quê? Aqui, ó, se a gente observar, ó, 5% de erro, 36%. Aqui, ó,
110% de erro, 24%. Beleza, mas aqui é linha a linha, a gente precisa achar uma média desse erro. E é aí que surge a métrica MAP. Todo mundo fala ou a Mean Absolute Percentage Error, ou erro percentual médio absoluto, que nada mais é do que a gente vai fazer a média desse erro percentual, igual com o erro absoluto. Olha só, se a gente executar aqui, ó, a gente tem um percentual de erro, então, do nosso modelo é 25%. Tá entendendo até aqui? 25%. E não é complicado, é matemática básica. Tá vendo? A gente faz o quê? Encontra, no caso do percentual, encontra o percentual, depois transforma esse percentual em percentual absoluto para ficar tudo positivo e faz a média. Ou seja, soma todas as linhas, divide pela quantidade de linhas, que é a média. E pronto, nós temos o percentual, o MAPE, que é o Mean Absolute Percentage Error. Simples assim. E vamos partir para outra métrica. Outra métrica que muita gente utiliza, eu não gosto muito, tá? Mas assim, eu quero te ensinar como que é o cálculo dela também, que é simples. Olha só, se você ver fórmula, é um absurdo, esses negócios doidos aqui. Mas olha só, é a LSE, ou a Least Square Error, que é o que? É o erro mínimo quadrado, ou erro mínimo quadrático, para quem gosta de complicar mais ainda, né? Mas não, quero descomplicar. O que que é isso? Aqui, ó, a gente vai criar uma coluna, erro mínimo quadrado, que vai ser igual o price menos a previsão, o preço real menos o preço previsto. Beleza? Elevado ao quadrado. É isso mesmo, elevado ao quadrado. E aí, ó, olha só, vamos fazer isso aqui. Ó. Você sabe que os dois asteriscos é para sinal de elevar ao quadrado, né? A gente está elevando aqui com 2 elevado ao quadrado. Então, executamos e agora aqui a gente tem ó, o erro mínimo quadrado. Só que ele fica gigante, tá vendo? Porque a gente vai fazer, por exemplo, aqui, ó, vai pegar aqui o erro, né? A gente vai fazer 196 ao quadrado. Ou seja, 196 mil vezes 196 mil. Aí começa, aí ele já coloca aqui, ó, dessa forma. Mas aí o que acontece? Pode observar que aqui não tem valor negativo. Porque quando você leva ao quadrado, já automaticamente muda para o valor positivo. Só que aí a gente vai medir como? Pela média desse erro mínimo quadrado. Da mesma forma que o outro. Faz a média do erro mínimo quadrado. E aí a gente chega no Least Square Erro. Erro mínimo quadrado. Olha só. Tá vendo? Só que ele dá um valor gigantesco. Por isso que eu não gosto muito de utilizar essa métrica. Essa métrica ela é muito utilizada quando você quer medir coisas específicas com outliers, esse tipo de coisa, né? Mas aí não vem ao caso entrar nesse detalhe. O detalhe aqui desse vídeo é o cálculo da métrica em si, que é simples. E aí, para a gente finalizar aqui o entendimento dos cálculos, eu vou te mostrar o RMSE, que é o Root Mean Squared Error, né? Ou raiz do erro quadrático médio. Só de ver o nome já dá medo, mas é simplesinho também, tá? E aí depois eu te mostro que você não precisa fazer todos esses cálculos. Eu te mostro que as funções do Scikit-Learn, com uma linha de código, você calcula tudo. Mas assim, isso aqui é importante por quê? Porque eu quero que você entenda o cálculo. Com certeza, se você chegou aqui no vídeo, já valeu a pena, porque você com certeza aprendeu e viu que essas métricas aqui são simples. Simples de se calcular e muito úteis para avaliar a performance do modelo. E olha só, para a gente calcular o RMSE, é simples. A gente vai pegar, a gente já não tem o erro mínimo quadrado, certo? A gente tem um LSE, né? Que é o erro, a média aqui do erro mínimo quadrado, certo? Que é esse cara aqui, ó. É a média que nós fizemos aqui, exatamente esse número. A gente faz a raiz quadrada desse LSE, desse número aqui, ó. A gente vai fazer o que? O np.sqrt, que é o que? É raiz quadrada, para extrair a raiz quadrada, uma função do NumPy já pronto. Simplesmente é isso. A raiz do erro quadrático médio, tão complicado, com essa fórmula maluca aqui, é isso. É a raiz quadrada desse erro médio aqui dos mínimos quadrados. Ó. Olha só. Olha lá. Aí a gente chega num número de 201 mil. E a gente tem essas 4 métricas para avaliar, uma das, né? As mais utilizadas são essas, para avaliar a performance de um modelo de regressão. E olha como é simples. Só que aí você não precisa fazer todos esses cálculos. Eu fiz isso para você aprender. Com o Scikit-Learn, que a gente portou lá em cima, a gente tem isso passando uma função. Aqui eu vou só gerar o que eu, nada mais do que eu gerei lá em cima, passo a passo aqui, ó, que eu fui mostrando para vocês. Aqui são os cálculos, tá, que a gente fez. Eu só estou exibindo, para você ver que quando eu rodar com o Scikit-Learn aqui,
vai ser a mesma coisa. Então lá, o mean absolute error é a função do scikit-learn mean absolute error, que a gente passa o quê? O nosso y, que a gente tinha, que é o valor real, e o valor previsto. A gente já não fez lá o price menos as previsões? O price, o y-treino não é a nossa coluna price, que a gente separou lá em cima, e as previsões não é as previsões que a gente gerou e foi aqui colocando no nosso data frame, no nosso DF1, para ir complementando e fazendo as regrinhas de cálculo. Na scikit-learn você só passa o y-treino, que é o real que a gente tinha, e a previsão. No caso, quando você está avaliando, separa dados de treino, de teste, aí você vai fazer o quê? Você mede a performance pelo treino, pelo teste, para ver se não tem overfit, esse tipo de coisa. Mas aqui, ó, tanto o mean absolute error, que é a função que a gente portou, aonde que veio isso daqui, ó? Ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Essas três funções, a gente vai chamar elas aqui, ó, mean absolute error, mean absolute percentage error, mean squared error e mean squared error, que é a mesma, só que aqui, ó, a gente passa o squared igual a falso. E aí ele traz o RMSE, a raiz quadrada. E aqui, para todos iguais, ó, y-treino e previsões, y-treino previsões, y-treino previsões, y-treino previsões. Ou seja, o nosso price, a nossa coluna price e o nosso preço previsto. Nosso preço real, preço previsto. Preço real, preço previsto. Preço real, preço previsto. Preço real, preço previsto. Vamos rodar. Ó, pronto. E aí, o que você me diz? Teve diferença? Olha lá. Fala se essa explicação aqui não vale seu like, não vale um comentário nesse vídeo. Me diz o que você achou. Aprendeu? Não falei que é fácil entender isso aqui? Me fala, é difícil ou não é? As pessoas muita gente não complica demais mostrando as fórmulas doidas, não é verdade? E aproveita também, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa também nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.